Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao webinar do módulo 4, Cidades Inteligentes do programa MP Sebrae em Gestão Inovadora de Municípios. Essa é a segunda atividade deste módulo 4, um webinar onde a gente traz novamente a professora do módulo, a professora Cris Alessi, para trazer esse momento de interação com vocês, servidores do módulo. Só ressaltando aqui que esse módulo vai até o dia 21 de maio, que é quando realizaremos o nosso workshop de encerramento, com aqueles 3 momentos pela manhã, e também ao prazo final para a realização da avaliação das atividades online deste módulo. Professora Cris Alessi, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pelo aceite em fazer parte desse projeto. Não sei como está o pessoal aí nas outras cidades do estado, mas aqui em Curitiba é uma manhã fria, chuvosa, né, com cara de Curitiba mesmo, mas é sempre uma honra ouvi-la falar. Então, muito obrigado mais uma vez, em nome da MP, da Sebrae e da Policivitas, pela parceria no projeto. Imagina, obrigada a vocês. Sempre um prazer estar aqui conversando sobre cidades inteligentes e inovação. Acho que a gente está chegando na reta final, né, na metade final do programa. Creio que muitos alunos e estudantes já passaram pelo material, pelas aulas gravadas. Já fizemos primeiras pílulas, 3 primeiras pílulas há alguns dias atrás, e ainda temos uma próxima rodada aí de 3 pílulas e esse workshop. Eu, sinceramente, queria que esse workshop a gente pudesse fazer de forma aberta, bem colaborativa, né, dentro do que o distanciamento social e o modelo online nos permite, que eu pudesse abrir para dúvidas, perguntas e tratar de temas específicos que ficaram, né, de todo o conteúdo que eu já passei. De qualquer modo, acho que tem um tema que vale a pena a gente abordar. Os 15 minutos de cada módulo que foram gravados são pinceladas rápidas sobre 9 temas que a gente julga importante serem tratados quando a gente fala em Smart City. Smart City é um tema muito amplo, muito abrangente, ele tem que ser tratado especificamente com relação a cada região, a cada ecossistema, a cada realidade de município e até realidade de prefeitura, de servidores, né, de órgãos públicos, mas também ele tem uma dinâmica que, se acompanhada, se seguida, se tratada, a gente chega, né, em bons resultados em termos de cidades inteligentes. Então, já deixo aqui quem está nos acompanhando ao vivo a possibilidade da gente de interagirem comigo nesse momento, abrindo suas câmeras, seus microfones para falar ou colocar temas e perguntas no chat, como vocês se sentirem mais à vontade, independente do assunto que eu vou abordar aqui agora. A gente pode abrir assuntos que vocês tenham já relacionados ao conteúdo que já se passaram. Para a gente quebrar o gelo e começar essa discussão, eu trouxe para vocês um vídeo, e esse vídeo, na verdade, é uma representação de um paralelo que se faz relacionado a ecossistemas, né, relacionado ao tema ecossistema. Acho que é um tema também que eu já abordei em um dos módulos. Eu falo especificamente de ecossistema e eu cito especificamente esse caso do ecossistema biológico, né, com o exemplo do Parque de Yellowstone. Mas por que eu quero colocar esse vídeo? Para exemplificar, para trazer uma figuração do que aconteceu biologicamente na recuperação do ecossistema de Yellowstone, e depois fazer um paralelo que foi feito, que foi tratado, né, que foi exemplificado pelo um professor da Universidade de Harvard em 2004, um paralelo entre o ecossistema biológico e o ecossistema empresarial e o ecossistema produtivo,
o quanto os atores são interdependentes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos passar esse videozinho rápido e depois a gente conversa nessa entrada aqui do ecossistema, ok? Vocês já estão vendo minha tela? Já sim, professora. Tá. O vídeo ele está em inglês, mas ele tem legenda, então vou deixar aqui para vocês assistirem esse negocinho no melhor lugar possível. Acho que é aqui. One of the most exciting scientific findings of the past half-century has been the discovery of widespread trophic cascades. A trophic cascade is an ecological process which starts at the top of the food chain and tumbles all the way down to the bottom. And the classic example is what happened in the Yellowstone National Park in the United States when wolves were reintroduced in 1995. Now, we all know that wolves kill various species of animals, but perhaps we're slightly less aware that they give life to many others. Before the wolves turned up, they'd been absent for 70 years, that the numbers of deer, because there was nothing to hunt them, had built up and built up in the Yellowstone Park, and despite efforts by humans to control them, they'd managed to reduce much of the vegetation there to almost nothing. They'd just grazed it away. But as soon as the wolves arrived, even though they were few in number, they started to have the most remarkable effects. First, of course, they killed some of the deer, but that wasn't the major thing. Much more significantly, they radically changed the behavior of the deer. The deer started avoiding certain parts of the park, the places where they could be trapped most easily, particularly the valleys and the gorges. And immediately those places started to regenerate. In some areas, the height of the trees quintupled in just 6 years. Bare valley sides quickly became forests of aspen and willow and cottonwood. And as soon as that happened, the birds started moving in. The number of songbirds and migratory birds started to increase greatly. The number of beavers started to increase because beavers like to eat the trees. And beavers, like wolves, are ecosystem engineers. They create niches for other species. And the dams they built in the rivers provided habitats for otters and muskrats and ducks and fish and reptiles and amphibians. The wolves killed coyotes, and as a result of that, the number of rabbits and mice began to rise, which meant more hawks, more weasels, more foxes, more badgers. Ravens and bald eagles came down to feed on the carrion that the wolves had left. Bears fed on it too, and their population began to rise as well, partly also because there were more berries growing on the regenerating shrubs. And the bears reinforced the impact of the wolves by killing some of the calves of the deer. But here's where it gets really interesting. The wolves changed the behavior of the rivers. They began to meander less. The erosion, the channels narrowed, more pools formed, more riffle sections, all of which were great for wildlife habitats. The rivers changed in response to the wolves. And the reason was that the regenerating forests stabilized the banks so that they collapsed less often, so that the rivers became more fixed in their course. Similarly, by driving the deer out of some places and the vegetation recovering on the valley sides, there was less soil erosion because the vegetation stabilized that as well. So the wolves, small in number, transformed not just the ecosystem of the Yellowstone National Park, this huge area of land, but also its physical geography. Bem, eu quis trazer essa história, né, esse vídeo, porque eu acho ele muito forte, muito marcante, e ele tem o título, né, Como os lobos mudaram os rios.
fazendo esse paralelo que esse professor de Harvard colocou, ele coloca justamente a força e a importância dos atores no ecossistema, fazendo com que eles possam ter ações individuais, mas as suas ações individuais afetam drasticamente o coletivo. E esse é o grande ponto quando nós falamos de um ambiente de inovação, de um ambiente de cidade, de um ambiente onde as coisas mudam, precisam ser transformadas, precisam ser remanejadas, como um integrante, um ator desse ecossistema, tem interferência e tem responsabilidade sobre as ações dos outros. Então, essa interdependência entre os atores, entre as áreas, entre os setores em uma cidade, fazem toda a diferença na cidade. Esse é o grande comparativo entre a história, né, do Parque de Yellowstone e quanto os lobos mudaram o curso dos rios por causa da sua presença nesse ambiente. Então, nós também, atores desse ecossistema, interessados na mudança de comportamento, na melhoria desse ambiente, né, dessa comunidade, dos produtos, dos serviços que são passados aqui, somos responsáveis por essa alteração, mas nós somos responsáveis, inclusive, por formar conexões, por formar relações produtivas para que isso aconteça. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado, o grande exemplo que esse vídeo e essa conexão aí que foi feita, né, a partir do professor Marco Ianciti com relação aos ecossistemas, ao ecossistema de inovação e ao ecossistema biológico. E aí, com essa introdução, com esse ponto, eu queria falar com vocês hoje sobre inovação aberta. Não sei se todos vocês conhecem o termo, né, Open Innovation, mas tem sido um termo muito utilizado, principalmente pelo setor privado, né, por empresas ligadas à tecnologia, empresas que estão numa jornada de inovação interna, numa jornada de mudança de mindset para essa nova economia, o tema inovação aberta. E o tema inovação aberta, ele passa basicamente por uma gestão horizontal de processos, uma gestão horizontal de planejamento. Isso é bem importante para a área pública também. Eu acho que eu falei já em alguns momentos para vocês sobre a grande dificuldade de se inovar no setor público, porque nós temos uma constituição histórica das áreas de dentro de uma prefeitura, de dentro do Estado, né, do governo estadual e também do governo federal, e de muitas instituições ligadas, né, instituições público-privadas, instituições mais consolidadas, uma constituição em ilhas, né? A gente costuma falar que uma prefeitura é uma ilha, né? Cada área, cada secretaria dentro da prefeitura se resolve em si. É lógico que existe o plano de governo, né? A visão da prefeitura como um todo para a cidade, mas no dia a dia do trabalho é muito natural, pela complexidade de se gerir pastas, né, de se gerir ambientes como uma cidade, as secretarias se fechem nos seus problemas, nas suas demandas, nas suas urgências, e tenham muito pouco tempo, pouco incentivo, às vezes, ou até pouca visão de olhar para o lado, de olhar para fora e cooperar e co-criar soluções para resolver os problemas das suas próprias áreas. Então, o grande ensinamento e o grande diferencial de se trabalhar com inovação aberta é a gente conseguir ampliar muito a nossa visão de produtos, problemas e soluções com uma visão interdisciplinar. Então, se eu sou de uma secretaria de educação, se eu sou de uma secretaria de saúde, se eu sou de uma fundação cultural, não importa. O olhar multidisciplinar nos faz enxergar muito mais longe e muito melhor.
Então, acho que esse é o grande ponto da inovação aberta, é essa visão de gestão e de planejamento horizontal das coisas, né? Um modo de você fazer projetos de uma forma muito mais colaborativa, né? Com projeto realizado a várias mãos também, e ter essa visão mais diversa sobre as soluções. A gente costuma ter uma resposta quando a gente fala de inovação dentro da área pública, que é assim, sempre foi feito assim. Mas por que você faz esse produto desse jeito? Por que você passa esse processo com esses passos? Sempre foi feito assim e né, continuo fazendo assim. E você sair dessa zona de conforto, mudar o jeito de fazer, dá trabalho. Muita gente não quer fazer, porque gera desconforto, né? Gera uma instabilidade. A gente, bem ou mal, tem micropoderes dentro das áreas dos setores, públicos e privados, né? Aí não é uma coisa que só acontece com o setor público, que faz com que a gente não tenha resistência à mudança. Mas na nossa nova concepção de mundo, né, onde a tecnologia vem rapidamente mudando o comportamento, vem afetando, inclusive, o tempo que as pessoas estão dispostas a esperar por respostas, por resolução dos seus problemas, a gente não tem outra solução senão acelerar e fazer diferente o que nós já fizemos e vimos fazendo até aqui. Então, quando a gente fala de inovação aberta, que são processos colaborativos de elaboração de produtos, de serviços e até de processos, a gente tem vários ganhos. A gente tem ganho de tempo, redução de tempo e redução de custos para trazer novas soluções. A gente tem a questão de redução de riscos, porque são várias mentes, várias visões olhando se aquele processo vai dar certo, se aquele novo produto vai funcionar, como é que o cidadão vai receber aquele novo produto ou novo serviço. Então, a gente reduz o risco aí de erro ou de inconsistência daquilo, e a gente abre novos mercados, novos caminhos, novos produtos e novas soluções, né? Antes, algo que era somente do mundo físico, através de formulários, hoje está sendo feito através do mundo virtual. Você precisa de aplicativos, você precisa de aplicações, você precisa de novos produtos e consegue conquistar aí novos mercados, consegue conquistar um novo cidadão, né? Então, pessoas que não interagiam com a prefeitura, que não estavam aí consumindo o que a prefeitura pode entregar, ele acaba consumindo mais. Mas um ponto fundamental da inovação aberta é você ter objetivos e metas claras sobre o que você pretende como gestor público, ou para a sua área, ou para um produto específico, ou para a prefeitura, para o governo como um todo, e conseguir mensurar, conseguir medir o que virá depois da inovação, né? Então, é muito importante que nossas ações sejam mensuráveis. Esses são exemplos e soluções aí importantes para a gente ter. E existem várias formas de você fazer. Você pode falar, não, tá, Cris, bonito o que você está falando na teoria, mas na prática, como é que eu faço dessa inovação aberta, essa open innovation aí? E existem várias formas. Como tudo é muito novo, muita gente está testando modelos, né? Então, você pode fazer um processo de inovação aberto, abrindo um processo de ideação, né? Eu falei sobre isso nas pílulas e falei também nos módulos sobre metodologias ágeis, né? Então, você rodar uma metodologia de design thinking ali, então coloca teu produto, traz para uma mesa de reunião, no caso, hoje em dia tudo online, é possível fazer, existem vários softwares que ajudam
ajudam a fazer design, metodologias ágeis, design thinking ou sprints de projetos digitalmente. Então, você pode fazer isso. Tem aqueles box de post-its, né, que você coloca. Existem vários softwares disponíveis no mercado para isso, alguns até gratuitos que você pode usar. Então, você coloca o desafio. Qual que é o meu desafio? Eu tenho um produto, eu tenho um serviço que ele é totalmente digital, que eu preciso da assinatura, eu preciso que o cidadão vá até um posto da prefeitura para assinar e eu preciso transformá-lo em digitalmente. Então, primeiro, coloque quem é impactado por esse serviço no jogo, na mesa para conversar. Quando eu falo na mesa, é em qualquer lugar, né? Para conversar, para colocar a sua percepção, tanto de quanto aquele serviço é importante, é relevante para ele, quanto ele é difícil ou fácil para ser feito. E aí, do cidadão, eu estou falando do servidor que executa o serviço, eu estou falando do servidor ou da empresa de TI que vai desenvolver, eu estou falando do atendente, né, que está ali no atendimento ao público, que recebe as informações do público, estou falando de diversos atores que fazem parte do processo, do começo ao fim desse produto e serviço. Então, essa visão de usar um design sprint, um sprint para você desenhar esse produto, é muito utilizado nos processos de inovação aberta. Você coloca assim, mudar a forma, o preenchimento do formulário para a abertura de empresas, né, da forma offline para a forma digital. Como que eu faço isso? Então, você desenha como né, escreve quais são os passos que são feitos hoje e começa a perguntar para essas pessoas, e é pergunta mesmo, e é uma colaboração, qual seria a forma ideal para levar isso para o ambiente digital. E essa colaboração, ela é muito rica, ela é transformadora, ela traz grandes insights, tanto para a área que vai redesenhar esse produto ou serviço, quanto para a área que vai fazer a tecnologia. Outro ponto é trazer as empresas de disrupção de tecnologia, as startups, para próxima da sua área. Então, como você colocasse, eu quero ouvir o que tem no mercado, o que as startups estão fazendo, por exemplo, para softwares de gestão, por exemplo, para ideias de educação, por exemplo, para várias ideias. Então, essa questão de hackathons, que são muito bem utilizados, desde que você tenha metas específicas. Então, é outra forma de você trabalhar com inovação aberta, né? Então, a gente tem feito aqui na Agência Curitiba vários desses, a gente acabou de fazer um com TRE super legal, dei um Google aí, dei uma pesquisada sobre o Vale do Pinhão e o TRE, e o que a gente tem feito, que é bem bacana mesmo, nessa ideia de hackathons e trazer as startups para perto. E outras formas, agora, ontem, acabou de ser votado pela Câmara dos Deputados e foi para a sanção do presidente o Marco Legal das Startups. O Marco Legal das Startups vai trazer uma forma possível de contratação das startups através de processos licitatórios específicos para startups. Então, também é um avanço aí na parte legal. Já falei para vocês o quanto a parte legal é um empecilho para a inovação, a gente está avançando como país com relação a isso. Então, aí a gente vai ter novidades, eu acho que para esse ano ainda, sobre contratação de startups para a gestão pública. Então, esses são alguns pontos que eu queria trazer para vocês. Falei que eu ia deixar vocês falarem, mas eu falo muito mesmo. Então, mas eu queria que vocês pensassem sobre a inovação aberta, que tem sido um elemento poderoso aí de mudança para a gestão pública. Abro aqui rapidinho, nos 5 minutos finais, se alguém quiser complementar, fiquem à vontade, perguntar também. Legal, se alguém quiser, então, aqui, já estou liberado aqui o microfone, vídeo, fique à vontade. Professora, uma dúvida que surgiu ao longo da fala após o seu workshop de abertura, acho que começou a pipocar na cabeça dos servidores muitos projetos e possibilidades aplicáveis no seu município. Entra a questão das hard skills. Existe alguma formação específica, algum curso indicado pela professora para que a gente possa desenvolver, ou algum perfil profissional para desenvolvimento da inovação dentro do município? Ou isso é mais subjetivo, mais soft skills, partindo da autogestão? Veja, a gente precisa das duas coisas, os hard e soft skills nesse momento, alinhadas.
de hard skills, o olhar de tecnologia é muito importante ter nos setores. Então, se você não tem uma empresa de tecnologia ligada à prefeitura, ou não tem um setor, né, de TI que te acompanha na tua área, é muito importante que você tenha uma empresa ou uma consultoria de tecnologia. Por quê? Porque a visão de tecnologia, ela é diferente da visão de gestão. Então, sim, a área de tecnologia, toda a área de TI é importante estar perto dos setores para essa mudança. Mas também a área de gestão de projetos. Se você puder fazer mais capacitações mais profundas sobre metodologias de gestão de projetos, é muito importante, porque toda ação é um projeto. Então, você começar a enxergar o teu planejamento com uma visão de linhas de projetos, né? Então, para que isso aconteça, eu preciso que aquilo, aquele outro, aquele órgão ou alguma coisa anteceda, é muito importante. Então, gestão de projetos e tecnologia, eu diria que daria essas duas dicas aí de aperfeiçoamento e de trazer gente para o teu time com esses dois perfis, além, logicamente, dos soft skills que são essenciais. Legal, acho que a proposta do curso amarra justamente essa questão. A gente começa o projeto falando sobre mindset, a mudança de mentalidade, a virada de chave, e a gente vai finalizar ele em junho, dia 8, falando sobre design thinking, sobre inovação, criatividade, passando já por gestão de projetos. Então a gente consegue amarrar e subsidiar o servidor para a aplicação desses projetos de inovação. Professora, passa muito rápido essa meia hora, a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas já para a gente introduzir um pouquinho sobre o nosso papo do próximo dia 21, o que os servidores podem esperar para o workshop de encerramento, né? A gente ressalta que é um workshop novo, com novos temas. O que a professora pretende trazer nesse workshop final deste módulo? Bom, eu não podia deixar, né, de falar nesse tema final sobre os efeitos da pandemia na nossa vida como servidor, na vida das cidades. Então, vou falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia num olhar de digitalização, né, na aceleração no processo de digitalização das pessoas, no olhar de cidade, né, como as cidades precisam se olhar para os espaços públicos no novo cenário, por exemplo, espaços públicos empresariais, espaços públicos de convivência, e para a retomada econômica das áreas super impactadas aí pela pandemia, como a gente trabalha e olha para a retomada econômica. Depois disso, eu quero trazer para vocês, como com todas essas mudanças, alguns comportamentos, algumas tendências de comportamento para um mundo pós-pandemia. Nós não podemos ainda falar de pós-pandemia nesse momento, estamos no auge da pandemia ainda, mas o que os estudiosos, né, o que o mundo está enxergando para o futuro nesse mundo pós-pandemia, como tendências fortes, importantes aí. E por último, preciso bater de novo nessa questão do ecossistema, né, na estruturação do ecossistema, mas aí pensando no apoio aos estágios de desenvolvimento aí do ecossistema e de um olhar mais empreendedor da prefeitura para a cidade. Assim. Então, um pouco esse olhar de futuro que eu vou passar aí com vocês. Legal, professora. Acho que nesse momento era isso, nesse nosso webinar. Eu quero pedir a você, servidor que está assistindo agora ou que vai assistir depois desse vídeo, que esboce um projeto de inovação, um projeto de Smart City aí para o teu município, para a tua região, e aproveite os momentos que a gente tem no próximo workshop de encerramento, que são aqueles momentos de pergunta, e traga essas dúvidas práticas para a professora, para que aproveite, para que a gente possa absorver o máximo do conhecimento da professora aqui, que é referência na área. Então, eu quero imensamente agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, e para você, professora, obrigado mais uma vez pela parceria, e a gente se vê no dia 21, no nosso workshop de encerramento, às 9 da manhã. Combinado? Nos vemos lá. Obrigada. Até Obrigado, mais. até mais. Tchau, tchau. Tchau.